Olá, tudo bem com você? Hoje o programa Direito e Tal fala sobre eleições 2022. E o nosso convidado especial é o professor Alberto Rolo, advogado especialista em Direito Eleitoral, professor da disciplina em cursos de nível superior e advogado militante na área eleitoral. Professor Alberto Rolo, muito obrigado pela gentileza de nos receber neste programa especial sobre eleições. E eu começo já perguntando, a resolução do TSE que regulamenta a eleição deste ano traz alguma novidade substancial para esse processo? Eu que agradeço a oportunidade para falar de um assunto que eu gosto bastante, né? É normal a gente ter resoluções do TSE, elas são feitas para cada eleição. Então a gente tem resoluções praticamente de 2 em 2 anos. As resoluções para este ano, para essas eleições de 2022, trouxeram algumas novidades. Eu posso destacar, por exemplo, as federações, que estão na lei, a criação das federações partidárias e a resolução disciplina. Então, uma diferença essencial entre as federações e aquelas antigas coligações, né, que as coligações duravam apenas até o dia da eleição. E aí cada partido, depois da eleição, seguia o seu caminho, seguia o seu rumo. Agora, com as federações, se os partidos se juntarem, eles são obrigados a permanecerem juntos, trabalharem juntos nas casas legislativas até o fim do mandato. Então, é uma junção desses partidos com duração maior do que antes, que era a duração só até a eleição. Outra novidade importante, porque a própria lei fala disso e as resoluções do TSE disciplinaram essa matéria, é o valor que vai ter o voto dado em candidaturas femininas e candidaturas negras. O peso desse voto depois vai valer 2, vai valer o dobro na hora da divisão do fundo partidário, do dinheiro, dos recursos que vão para os partidos a partir de 2023. É importante dizer que não é que o voto que o eleitor for dar na urna eletrônica vai ser contado em dobro para o resultado da eleição. Não é isso. É depois da eleição, esse voto dado em candidaturas femininas e em candidaturas negras vai contar em dobro, né, para a distribuição do dinheiro. O que significa que a intenção clara é estimular as candidaturas das mulheres e as candidaturas dos negros. E eu acho que isso é importante e resgata alguma deficiência, algum problema que a gente tem já de várias décadas, né? Nós vamos falar sobre vários temas da área eleitoral, alguns bem específicos sobre esta eleição 2022. Eu gostaria de começar com essa inovação das federações, doutor Rolo. É uma mudança positiva para o processo eleitoral, na sua opinião? Eu entendo que sim, porque as coligações anteriormente, né, duravam, então elas juntavam os interesses de vários partidos, juntavam, não é, numa organização, numa coligação, mas isso só durava até o dia da eleição. Então todos aqueles interesses políticos, interesses de juntar o tempo de rádio, o tempo de televisão, só interessavam até o dia da eleição. A partir do dia seguinte, cada partido corria pelo seu próprio caminho, corria no seu próprio rumo, o que significa que algumas vezes, né, isso aconteceu bastante, algum partido que se juntava em coligação, no dia seguinte podia partir para a oposição e aí dificultar a governabilidade daquele que tinha ajudado a eleger. Agora não, a ideia é, se os partidos têm ideais parecidos, ideais semelhantes, vão se unir em torno de uma determinada candidatura, então eles vão ter que ter responsabilidade disso pelo próximo mandato. Então, se eu ajudei a eleger o presidente, se eu ajudei a eleger o governador, formando uma federação, esta federação vai ter que dar sustentação política àquele governo, àquele presidente, àquele governador, pelos próximos 4 anos que vão durar aquela legislatura. Então, tudo aquilo que vier daquele governo, de iniciativas, de projetos, vai ter que ter apoio e vai ter que ter crítica dos mesmos partidos que ajudaram a eleger. Então, eu acho isso altamente positivo. E como ficam as articulações e a questão das questões locais e regionais e nacionais dentro desse cenário de federações? Porque havia muita incoerência, né? Às vezes uma coligação nacional não se reproduzia no nível local e regional, né? Exatamente, e essa era uma das críticas que se fazia para as coligações. Mas, na verdade, para as federações, o raciocínio vai ser também o mesmo, de obrigar que essas federações sigam esse padrão nacional.
Então, se houver uma federação em nível nacional, ela vai ter que ser seguida nos níveis estaduais. E é exatamente por isso que até agora, e a gente já está aí no final do mês de maio, né, o prazo, a data final para a formação das federações é o mês de maio, e até agora não apareceu nenhuma formalizada, juridicamente formalizada, porque essas federações vão ter que ter a aprovação do TSE, para depois elas funcionarem oficialmente. Então, até agora a gente não viu nenhuma. Talvez seja exatamente por causa disso, pelos problemas locais, pelos problemas regionais. Tá, e aí envolve muita articulação política, né? Considerando o cenário que nós temos, por exemplo, só para a gente demonstrar isso para o telespectador, MDB, PSDB, se eles fizerem, hipoteticamente, uma aliança em nível nacional via federações, isso tem que se reproduzir em todos os níveis. Em todos os estados. E aí vai ter briga política, né? Porque às vezes determinados estados têm candidatos em oposição desses partidos que você mencionou, né? Então a federação acaba sendo inviável nesse ponto. Mas é a primeira vez que a gente vai ter, é a primeira vez que a lei trouxe esse instituto e as resoluções então disciplinaram a formação das federações. Então é normal que a gente leve um tempo para se acostumar. Mas é exigir coerência, né? E a gente tinha partidos, né, que faziam coligação antigamente, que tinham coligação em nível nacional e no nível estadual eles eram oposição um ao outro, tinham candidatos diferentes e candidatos brigando pelos mesmos votos, né? Era uma incoerência, quer dizer, como é que os mesmos partidos podem estar juntos pelo mesmo candidato em nível nacional e aí nos níveis estaduais, níveis regionais, os candidatos daqueles mesmos partidos brigam entre si e se atacam entre si, né? É uma incoerência. Então, a ideia das federações é justamente obrigar essa unificação de ideias, de ideais, e que isso dure os próximos 4 anos. A lei que criou as federações, doutor Rolo, ela exterminou por completo, enterrou por completo a figura da coligação ou não? Não, ainda é possível a existência de coligações, mas aí já se sabe, né, que a existência, né, da coligação, o poder da coligação termina no dia da eleição, mas é possível fazer coligações. Por exemplo, se você quer juntar algum partido para lançar um candidato a senador, né, então é possível ainda ter coligação, sim. A Meta, a empresa que controla o Facebook, Instagram e o WhatsApp, anunciou recentemente que vai criar um centro de monitoramento para conteúdo divulgado durante as eleições aqui no Brasil. Eu gostaria de perguntar para o senhor, qual é a sua opinião a respeito disso? O senhor acha que existe o risco de contaminação do processo eleitoral pelas chamadas fake news? Com certeza sim, infelizmente. Isso a gente vê no mundo inteiro, né? A internet é uma ferramenta de propagação de ideias políticas, sim, é importante e tem que ser utilizada assim, uma ferramenta moderna, mas se ela é utilizada de forma incorreta, ela pode atrapalhar sim, e a gente vê isso no mundo inteiro. Então, uma das conquistas da Justiça Eleitoral do TSE foi justamente chamar e conseguir dessas grandes redes sociais, a Meta, que representa, né, a maior parte delas, mas não só a Meta, mas trazer essas grandes redes sociais para a mesa de negociação e cobrar dessas redes sociais a sua responsabilidade. Vocês são responsáveis por permitir fake news, por não coibir fake news, por, de alguma maneira, não aplicar, né, uma censura, e vamos falar uma palavra feia, né, uma censura, as próprias empresas aplicarem essa censura quando for o caso. Porque aqui que acontecia até agora, a Justiça Eleitoral, ou todo mundo ficava aguardando respostas da Justiça Eleitoral, ficava aguardando as decisões da Justiça Eleitoral, que às vezes demorava muito tempo, e aí o prejuízo já estava, de alguma maneira, sentido, né, pelos candidatos. Então agora não. A ideia e foi essa ideia que a Justiça Eleitoral conseguiu trazer para essas eleições. Essas próprias redes de internet, essas próprias redes sociais vão fazer uma autoanálise. Se a gente quiser chamar, insisto, uma palavra feia, uma autocensura. Elas vão cobrar dos seus assinantes, né, das pessoas que usam suas redes sociais, um comportamento mínimo e vão, de alguma maneira, tentar coibir as fake news.
Eu imagino que é alguma coisa que a gente já está vendo, por exemplo, em relação à Covid, né, ao vírus. Muita gente reclama que a página foi retirada do ar quando fala de vacina, é mais ou menos a mesma coisa. Então, é eu dizer, por exemplo, que um voto em determinado candidato significa que vai acabar com o Bolsa Família ou que a comida do prato, isso já aconteceu no passado, né? Eu me lembro de vídeos que tinha lá a imagem do prato cheio de comida e de repente a comida sumia do prato. Isso é notoriamente fake news, não é? Votar num tal candidato A, B ou C que a comida vai sumir do prato. Então, isso é notoriamente fake news. Então, esse termo de conduta que as grandes redes sociais assinaram com a Justiça Eleitoral significa que as próprias redes sociais vão impor o cumprimento das suas condutas, né? Os seus assinantes, os seus usuários têm que ter um mínimo, um comportamento que aquela rede social exige, e aí, se não adotar aquele comportamento, a própria rede social, são empresas privadas, vai lá e vai excluir aquela página ou vai suspender aquela página do ar, como já tem acontecido em relação a outras coisas. Então, o compromisso é esse. A hora que alguém divulgar naquela rede social uma notícia sabidamente verídica, uma fake news absurdamente, que qualquer um, né, basta pensar um pouquinho, tem um mínimo de inteligência para saber que é fake news, a própria rede social não vai esperar a decisão da Justiça Eleitoral. Vai lá, ou retira a página do ar, ou bloqueia aquela postagem, retira do ar aquela postagem e vai aplicar uma suspensão para aquele assinante que não cumpriu seus termos de conduta, termos da própria rede social. O senhor tocou numa questão bastante complexa, que é o sentimento de perseguição, que muitos candidatos podem atribuir à rede social A ou B. Como é que a gente resolve isso? Olhando pelo lado do assinante, do usuário, dos outros, né, ou dos candidatos que se sentirem ofendidos, a gente tem que tomar cuidado com aquela palavra feia que eu falei, que é a censura. Então, não pode a rede social também adotar uma determinada conduta pró-determinado candidato ou contra determinado candidato. Tudo aquilo que for postado em favor de um candidato ou contra o candidato tenha um tratamento diferente. A rede social tem que ser neutra. Todos nós temos direito às nossas manifestações, liberdade de expressão, só quando houver abuso é que a rede social tem que agir. E se alguém se sentir prejudicado, alguém que tem... É o que eu falei, a gente vê em relação ao vírus da Covid-19, em relação à vacina, às vezes tem gente que reclama. Eu postei alguma coisa e a rede social foi lá e excluiu a minha postagem. Se eu entender que fui vítima de uma censura indevida, fui vítima de um abuso da rede social, eu sempre posso procurar a justiça, poder judiciário, reclamar daquela conduta da rede social e até, se for o caso, exigir uma reparação de danos morais ou danos materiais, se for o caso. O senhor entende que essa atuação das redes sociais no Brasil, no processo eleitoral, para preservar a lisura do processo eleitoral, ela caracterizaria, como dizem alguns, uma interferência no direito de liberdade de expressão? Esse vai ser o segredo para essas eleições de 2022. Vai ser a primeira vez que a Justiça Eleitoral vai agir com a ajuda das redes sociais. Até agora, o que a gente tinha era decisão da Justiça e aí a rede social cumpria a decisão da Justiça. Agora não. Agora a gente vai ter uma atuação das redes sociais antes, previamente, a decisão judicial. Então, pode ser que a gente experimente algum tipo de exagero, algum tipo de abuso. Vai ter gente que vai reclamar de censura, vai ter gente que vai reclamar que teve a sua liberdade de manifestação cerceada, mas a gente vai ter que esperar isso acontecer para ver se essa incidência é grande ou não. Se forem meia dúzia, a gente vai olhar essa meia dúzia se tem razão ou não. Se essa incidência foi, né, de reclamações foi muito grande e, se for o caso, aperfeiçoar para as próximas eleições. O que não pode acontecer é deixar a internet, deixar as fake news, de alguma maneira, interferirem no resultado da eleição. O candidato tem que ser eleito pelas suas próprias promessas, pelas suas próprias plataformas, porque ele conquistou o voto do eleitor, né? Conquistou as graças do eleitor, e não por mentiras favoráveis e mentiras contrárias. Perfeito. Vamos mudar o assunto, professor, falar um pouquinho sobre financiamento eleitoral. Nós vamos para mais uma eleição em que as campanhas são financiadas exclusivamente com dinheiro público ou pela doação de particulares, pessoa física, não é? Desde o dia 15 de maio foi permitido já a utilização da vaquinha virtual para arrecadação de recursos para a campanha. O que o senhor destacaria dentro desse processo de financiamento de campanhas? A ideia da vaquinha tem um nome bonito, é crowdfunding, né?
A ideia da vaquinha eleitoral é justamente pulverizar as doações das pessoas físicas, dos eleitores que acreditam naquele candidato. Se eu acredito naquele candidato, eu posso doar R$50, R$100, R$500, aquilo que eu achar que eu posso e que ele merece, para ser usado na campanha eleitoral. Esta é a ideia da vaquinha, e tirar o máximo possível dinheiro público. É o que você lembrou. Hoje vai ser mais uma campanha, o 2022 vai ser mais uma eleição, mais uma campanha eleitoral, onde a gente vai ter basicamente dinheiro público. São quase 5 bilhões de reais, 4,9 bilhões de reais. É muito dinheiro público, dinheiro que tem que ser usado na saúde, na educação, na melhoria da conservação das ruas, das estradas, melhorias para a sociedade, e não usar esse dinheiro para a campanha eleitoral. A ideia é, isso é importante dizer, eu sempre fui contra financiamento exclusivamente público, né? A ideia é que a sociedade participe, a sociedade apoie os seus candidatos, e a vaquinha é uma dessas maneiras, né? O eleitor pode doar diretamente na conta do candidato, fora da vaquinha, ou se quiser doar um valor menor, pode doar R$100, R$200, pode fazer através da vaquinha eleitoral, mas o eleitor tem vontade de ajudar o seu candidato, e não simplesmente porque a lei manda que seja assim, pegar dinheiro do orçamento, dinheiro que deveria ser usado em outras áreas, né, e jogar nas mãos dos partidos, que por sua vez jogam nas mãos dos candidatos. Isso me parece muito ruim. Agora vamos ver, a gente já usou a vaquinha eleitoral em outras eleições e não teve um grande sucesso, não teve uma grande utilização. Quais são as regras para a utilização dessa vaquinha eletrônica, vaquinha virtual, para a doação do eleitor? Então, primeiro é importante, só podem arrecadar na vaquinha eleitoral empresas que estão credenciadas no TSE. Então, essas empresas elas têm que mostrar, né, a sua existência formalizada, como é que foi. Então, isso tem que ter autorização do TSE. Vai ser aberta, então, uma conta, os pré-candidatos vão poder divulgar essa conta, pedir o dinheiro, né, nessa fase de pré-campanha, e se o candidato desistir depois, porque ainda tem tempo, até o dia 15 de agosto, né, é a data limite para apresentação dos registros, esse dinheiro vai ser devolvido para o doador. É importante lembrar que esse dinheiro vai ficar guardado nessas empresas, né? Essas empresas que fazem arrecadação vão administrar esse dinheiro, o dinheiro não vai para o candidato por enquanto. Só vai para o candidato se ele realmente apresentar o registro dele até o dia 15 de agosto. A partir do dia 16 de agosto, aí esse dinheiro é liberado. Outra coisa importante, pessoa física só pode doar 10% dos seus rendimentos brutos do ano anterior. Então, eleição de 2022, você olha o seu imposto de renda de 2021, não esse que você já fez agora, deve ter feito, está terminando o prazo. Olha o imposto de renda de 2021, que você declarou o ano passado, veja os seus rendimentos brutos e aplica 10%. Aí você pode doar para o seu candidato, seja diretamente, seja na vaquinha eleitoral, no crowdfunding, sem ter nenhum problema com a Justiça Eleitoral. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo comercial e, na sequência, a gente vai falar sobre candidaturas femininas, de pessoas negras, com deficiência e minorias de modo geral. É rapidinho, eu espero você. Em tempos de pandemia, investir em vídeo marketing é uma estratégia certeira. O cliente faz um tour virtual pelo empreendimento, conhece todos os serviços que serão ofertados e os atrativos da unidade decorada. Com o vídeo do empreendimento, o cliente também pode conhecer as belezas e facilidades da região onde o condomínio está sendo construído. Com isso, a conversão para visitas presenciais no estande de vendas aumenta consideravelmente e as chances de o cliente fechar negócio também. Por que fazer um vídeo do seu empreendimento imobiliário? O vídeo é o tipo de conteúdo mais compartilhado nas mídias sociais. 48% das pessoas compartilham conteúdos de vídeo com amigos e familiares, mais do que qualquer outro tipo de conteúdo. 78% das pessoas assistem a vídeos online todas as semanas e 55% assistem todos os dias. Além do vídeo principal do seu empreendimento, você pode produzir conteúdos menores de até 30 segundos para os stories nas redes sociais.
Dessa forma, você reduz as despesas com material impresso e investe numa comunicação moderna e eficiente, capaz de impactar positivamente o seu público-alvo com maior agilidade. Aumente o número de visitas presenciais no seu estande de vendas, divulgue o seu empreendimento nas mídias digitais e converta novos contratos de compra e venda. Playout Filmes, o seu novo audiovisual. Estamos de volta com o programa Direito e Tal, hoje falando sobre eleições 2022. E o nosso convidado é o professor Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, professor de direito eleitoral e advogado militante na área. Um assunto muito recorrente na última eleição para cá, candidaturas femininas, de pessoas negras e de pessoas com deficiência. Qual é a importância da participação dessas minorias no processo eleitoral? Democracia representativa significa a participação de todo mundo, né? Tem as maiorias e tem as minorias, todo mundo tem que ter o seu espaço, né? Por isso que é importante você escolher os seus candidatos e saber exatamente o que o seu candidato vai defender lá na frente. Então, é número, né? Isso aí é uma matemática pura. As candidaturas femininas, a lei exige no mínimo 30%. Aliás, eu acho um número meio estrambólico, né? Para falar um português claro. Por que 30%? Né? Por que não é 50%? Por que não tem que ser metade de candidaturas femininas? Né? Mas a lei fala em 30%. Só que, pasmem vocês, telespectadores, 30% de candidaturas não significa 30% de mulheres eleitas. Hoje, nas eleições de 2018, então atualmente, né, no nosso Congresso, nós temos só 15% de mulheres trabalhando. 15%. Então a gente tem 30% de candidatas, mas 15% de eleitas. Está errado isso. Esse número está errado e esse número precisa melhorar. Por isso, como a gente falou no começo, a lei então está incentivando, né, esse voto vai valer em dobro a partir do ano que vem para a divisão de dinheiro, é uma maneira de incentivar o voto nas mulheres e nas candidaturas negras, portanto, ter participação dessas, não vou dizer que mulheres são minoria, porque não são, né? Mas de alguma maneira ter participação de um segmento que hoje não está representado, tão bem representado no nosso Congresso Nacional. 15% hoje são mulheres. Esse número precisa mudar. Então você preste atenção nos seus candidatos, procure uma candidata, porque a partir do ano que vem esse voto, se você der o voto numa mulher e numa candidatura negra, para efeito de dinheiro isso vai contar em dobro. Ou seja, os partidos vão ter mais dinheiro para depois recomeçarem a sua propaganda, recomeçarem a sua campanha, para quem sabe daqui 10 anos, daqui 15 anos, a gente melhorar um pouquinho esse desequilíbrio. Vamos falar sobre abuso de poder, professor. Quais são os tipos, as espécies de abuso de poder que podem ocorrer num processo eleitoral? A lei eleitoral fala basicamente do abuso do poder econômico, do abuso do poder das redes sociais, né, e do abuso do poder político, basicamente esses três. A gente ouve falar doutrinariamente, mas a lei não fala, do abuso do poder religioso, que também tem tido aí alguma importância, né? Mas vamos falar daqueles que estão na lei. Abuso de poder econômico significa gastar mais do que a lei permite na campanha. Se a campanha de um determinado deputado só pode gastar 100 mil reais ou 500 mil reais, vai depender de cada estado, né? E o sujeito gastar mais do que isso, ele está praticando abuso de poder econômico. Outra forma de prática de abuso de poder econômico é você gastar dinheiro que você não declarou. Então você fez lá um material gráfico, né? Que hoje em dia está menos frequente, mas você fez um material gráfico e gastou 10 mil reais e você só declarou para a sua prestação de contas metade, 5 mil, então você praticou caixa 2 e o caixa 2 é considerado abuso de poder econômico. Abuso de poder político é aquele candidato que já exerce algum cargo, então aquele normalmente quem está pretendendo a reeleição, porque eu já exerço um mandato e aí eu uso as vantagens daquele cargo para me reeleger. Então você pega o governador que usa todo um candidato ao governador, que usa todo o seu aparato oficial, não para proteger ele governador ou para exercer o mandato atual, e sim
para favorecer a reeleição. Ou você pega um deputado, ou você pega um senador que usa a cota de passagens da Assembleia ou da Câmara, usa a cota de correspondência ou cota de telefone que você tem lá no Senado, por exemplo, não para exercer o mandato atual. Exercer o mandato atual não é favor. Se eu já fui eleito, eu tenho a obrigação de cumprir bem aquele mandato, mas usar essas verbas, né, que as casas legislativas dão, para campanha eleitoral para o próximo mandato. Isso está errado. Isso é abuso do poder político também. E abuso dos meios de comunicação social é você, de alguma maneira, ter um tratamento privilegiado, diferenciado das televisões e das rádios. Vamos lembrar que televisão e rádio são concessões, né? Então, quem tem essa concessão não pode usar essa concessão para privilegiar ou para prejudicar determinados candidatos. Então, quem for favorecido, seja falando bem da sua candidatura, seja falando mal do seu adversário, na televisão ou no rádio, pode ser acusado de abuso dos meios de comunicação social. E isso gera cassação. Se a Justiça Eleitoral entender que essas práticas aconteceram, esses 3 abusos que a gente falou, pode ter como consequência a cassação, a perda daquele mandato. Muito se fala, professor Alberto Rolo, sobre campanha antecipada. E o senhor é um doutrinador que informa muito bem o conceito de campanha antecipada, né? Muita gente confunde isso ainda. Com certeza, e eu estava falando outro dia, não importa se você gosta do candidato A ou gosta do candidato B, o raciocínio não é esse, é a lei. Se a gente tem lei, tem que cumprir a lei, tem que observar aquilo que está escrito na lei. E o Congresso fez a lei, está lá o artigo 36 e o artigo 36A, e está escrito o que é propaganda antecipada. E o que diz a lei? Propaganda antecipada é pedido explícito de voto. Então não adianta dizer, tem gente que fala para mim, né? Ah, não, mas ali tem um pedido implícito. Eu falei, se é pedido implícito, pode, porque a lei fala que não pode pedido explícito de voto. Então, você carregar uma bandeira num show, você mencionar um nome em um determinado evento público, como a gente teve recentemente, né? Desde que não tenha pedido explícito de voto, não é propaganda antecipada. Só que a gente vê paixões. A gente vê, inclusive, decisão da Justiça Eleitoral, que foi revogada pelo próprio ministro, né, que pensou bem e viu que talvez a decisão não estivesse a mais correta de acordo com a lei. Então, se não tem pedido explícito de voto, não é campanha propaganda antecipada. Professor, para evitar confusão e para explicar melhor o conceito de pedido explícito de voto, quando um artista, uma pessoa consagrada, declara o seu voto, isso caracteriza pedido explícito de voto? De acordo com a lei, não. A lei permite apoiamento. Sabe que a lei permite entrevistas, isso que a gente está fazendo agora, você pode fazer com qualquer candidato. E aí na entrevista o candidato vai falar bem dele, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ou eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. A lei permite que o candidato fale das suas qualidades, fale dos seus projetos para o futuro. Ele pode, só não pode fazer pedido explícito de voto. Então, se algum apoiador, se algum internauta, ou se alguém famoso der algum tipo de manifestação sua individual num show, né, ou mesmo na internet, olha, eu vou votar em fulano, eu vou votar em Beltrano, em princípio, conforme diz a lei, isso não tem pedido explícito de voto, então não é propaganda antecipada. A gente não fala de liberdade de expressão, se o candidato tal, digo, né, se o ator, o artista tal, o internauta famoso, né, quiser dar o apoio e falar eu vou votar em tal pessoa, neste momento é só o apoio dele. Agora, se ele disser, façam como eu, que vou votar em tal pessoa, aí ele está pedindo voto. Aí é o exagero. Agora, a lei está escrita dessa maneira. Se a gente entender que a lei está mal escrita, mal redigida, vamos mudar a lei, né? Se a gente achar que isso é uma hipocrisia, tem gente que fala, mas isso é hipocrisia. Pode ser, mas é o que diz a lei. Porque antigamente a gente tinha também, antes desse dispositivo, né, que esse dispositivo não é original, a lei é de 97, então já é antiga. Esse dispositivo não é de 97, é mais recente. Agora, se a gente, o que acontecia antigamente, né? O sujeito dizia, olha, eu sou candidato, mas não posso falar para ninguém. Aí a lei criou a figura do pré-candidato, né? Me parece que é menos, né, menos enganação, né? Você diz, eu sou pré-candidato a presidente, sou pré-candidato a governador, a deputado, desde que não tenha pedido explícito de voto. Mas se tiver ruim, vamos mudar. A gente tem lá o nosso Congresso, é só eles mudarem a lei da melhor forma que a gente entender, da forma mais correta. Vamos falar um pouquinho sobre atos de campanha.
O que nesse período que nós estamos vivendo a partir de agora até o início da campanha eleitoral, quais são os atos de campanha para os quais os candidatos ou pré-candidatos devem se atentar agora, professor? Então, vamos lembrar. A campanha eleitoral está prevista, começa lá, propaganda eleitoral, no artigo 36 e 36A, dali para frente. A data é a partir de 16 de agosto, dia 15 de agosto é o último dia para fazer pedido de registro, então, no dia seguinte, 16 de agosto, a propaganda eleitoral está liberada. Até lá, nós falamos em pré-candidatos, em pré-campanha. Então, o que o pré-candidato pode fazer agora? Se expor a sua pré-candidatura, dizer o que ele fez, se ele já tem um passado de conquista, de coisas que ele fez para a sociedade, vai dizer o que ele fez e vai debater o futuro. Olha, se eu conseguir, se eu atingir meu objetivo, se eu for eleito, não está pedindo voto, eu vou melhorar a saúde, vou melhorar a educação, vou melhorar os professores, vou melhorar a segurança pública, o que cada um quiser prometer. Isso pode participar de entrevistas, pode participar de programas de rádio, televisão, na internet, sem nenhuma restrição. Só não pode pedido explícito de voto. Professor Alberto Rolo, suas considerações finais, por favor. Eu agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de participar do programa. Democracia é importante, não importa, as paixões não importam. Eu vou decidir meu candidato, eu vou votar no meu candidato. Se ele ganhar, ótimo, vou cobrar que ele trabalhe bem. Se ele perder, essa alternância de poder é importante, porque na próxima ele pode ganhar, sempre respeitando a ideia dos outros, né? Eu posso cobrar, eu posso discutir, mas tem que respeitar. A gente não pode fazer da política um embate violento, tem que fazer um embate de ideias. E participar, e votar. Não caia nesse negócio de que um voto só não faz diferença, porque a minha participação é a sua participação e a gente tem que dar a nossa contribuição para o bem do Brasil, para o nosso futuro. Muito obrigado. Se você gostou desse programa, recomende para os seus amigos, se inscreva no nosso canal no YouTube Direito e Tal. E acione a campainha para receber os alertas de novos conteúdos que são postados toda semana. Nós voltamos na próxima semana. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência.